O irmão Emanuel já começou apresentando, né? Mas eu quero também apresentar para vocês aqui a minha esposa, Bárbara. Né? Nós estamos casados há quase 2 anos. Nós somos daqui de Barbalha mesmo. Deus nos salvou aqui. Né? Nós éramos da Igreja Batista de Adema, lá no centro da cidade. Mas Deus nos levou ao Crato. Já temos aí mais ou menos 2 anos que estamos servindo ao Senhor na igreja lá, da convenção, a igreja do pastor Hélio, a comunidade da paz. E hoje eu aceitei o convite, o desafio, né, de vir pregar aqui para os irmãos. Desafio não porque é para os irmãos, né, mas porque você vem trazer a mensagem de Deus. Então isso com certeza sempre, para qualquer pregador, é e deve ser desafiador. Né? Eu vou pedir licença aos irmãos, que eu gosto muito do calor do povo. Eu vou descer aqui. Obrigado por confiar o púlpito, mas eu vou descer, ficar um pouquinho mais perto dos irmãos, só para eu poder interagir melhor mesmo. E quando eu perguntar, eu ouvir, né, que os irmãos vão responder. Obrigado pela água. Nós temos dado por Deus uma dádiva muito grande, que é a salvação, todos concordam com isso? E por meio disso, a salvação, amém? Pela salvação que recebemos do Senhor Jesus, no momento que você aceita Jesus, o que acontece com você? Quem poderia me explicar em uma palavra, 2 palavras? O que acontece com o crente quando aceita o Senhor Jesus? Quer dizer, ele não é crente ainda, né? Ele ainda é descrente, mas a partir do momento que ele aceita Cristo, algo esplêndido acontece com ele. Quem poderia dizer? Justificação é uma delas. Regeneração é uma delas. Irmão Alessandro? De rumo. Mas na conversão, o crente ele recebe algo especial de Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não é nada mais, nada menos que Deus, o próprio Deus, morando em nós. E Paulo, lá em Gálatas, como lemos aqui no primeiro momento, Gálatas capítulo 5, ele fala do Espírito, do fruto do Espírito, na verdade, da ação do Espírito na vida do crente. E é sobre esse texto que nós vamos refletir essa noite. Então vamos abrir mais uma vez lá no texto. Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 26. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós aqui essa noite. Gálatas 5, perdão, eu tinha falado 6, mas é o capítulo 5, versículo 16 ao 26. Nos diz assim, já foi lido, mas eu vou ler mais uma vez, tá, irmãos? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, de que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Outra versão vai dizer domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito.
Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Meus queridos, o Paulo, ele traz aqui uma lista, duas listas na verdade, né? Na qual a primeira lista ele apresenta os frutos, né, de uma carne, os frutos de alguém que está na carne, de alguém que... Ele não está falando de alguém descrente, tá? Só para a gente ter uma ideia, não somente da pessoa descrente. Ele está falando também das pessoas que aceitaram Cristo, mas que ainda permanecem praticando os desejos que convêm no seu coração mediante o pecado. Isso é um desejo carnal. Isso é fruto da carne, entendeu? Não só do corpo, mas sim da carne. Note que esses frutos, eles são resultados. Né? Se você vive, então o que ele está dizendo? Se você anda na carne, você pratica essas coisas aqui que ele elencou, toda essa lista que ele passou. Mas se você anda em espírito, então você pratica o fruto do espírito. Paulo está querendo saber, na verdade, para aqueles irmãos, o que realmente evidencia a vida deles quando eles são deparados e confrontados com a palavra, com o testemunho de Cristo. Quais frutos eles têm demonstrado às pessoas que estão ao seu redor ali? E é sobre isso que nós vamos tentar explanar um pouco, porque, na verdade, os frutos, eles são resultados e evidências de alguém que vive em nós. Já parou para pensar? Se alguém perguntasse para você assim, qual o testemunho que você tem, ou na verdade não é isso, mas qual o hábito que você tem em sua casa? Na casa do irmão José, o hábito. O irmão tem o hábito de ler a palavra, de orar, tem o hábito de receber bem as pessoas? Se sim, então demonstra que o irmão tem o fruto do Espírito, não é verdade? Porém, se na casa do irmão José, ele sai daquela casa e outra pessoa vier morar dentro daquela casa, os hábitos permanecerão ou os hábitos serão outros? Outros hábitos. Logo, você consegue entender que os hábitos não são da casa. Consegue entender isso? Os hábitos que praticamos, eles não são da casa, mas sim de quem mora dentro da casa. Os hábitos, que está relacionado com os frutos, né, que Paulo coloca, eles vão refletir quem está morando naquela casa. Você só pode dar fruto bom se a sua árvore for boa. Né? Você só pode dar... Jesus fala que você só vai dar fruto se você permanecer nele. Então, se na sua casa o seu hábito é pecado, você vai oferecer pecado. E se alguém perguntar para você, quais são os seus hábitos? O que você diria? Imagine que você é confrontado todos os dias a saber quem está morando dentro do seu coração. A nossa oração, irmãos, ela deve ser para que o Espírito Santo ela preencha os espaços da nossa vida. Uma vez que, como crentes, fomos regenerados, como a irmã falou, nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. E nós temos a incumbência de tratar e evidenciar às pessoas o fruto desse Espírito. Quando Jesus ele estava andando com seus discípulos, ele era chamado por um título. Na verdade, o próprio Deus deu esse título a ele quando veio em sonho a Maria. Quem lembra qual foi o título que foi dado? Esse título também está escrito lá em Isaías, né? É um título muito forte, dado a Jesus pelo profeta Isaías. O título é Emanuel. Quem sabe o que quer dizer Emanuel? Não ouvi. Como? Deus conosco. Que você tem aí 10 minutos de crente, né? Se você for crente há 10 minutos, você já sabe que é Emanuel. Quer dizer Deus conosco. E Deus conosco era porque, naquela época, os discípulos eles estavam com Jesus. Eles andavam com Jesus.
Imagine você no seu trabalho hoje, se Jesus estivesse ali do seu lado. Imagine você em casa, na escola, se Jesus estivesse ali ao seu lado. Qualquer dificuldade que você tivesse, você ia correr para quem? Acredito que para Jesus, né? Se tivesse uma dor de cabeça, Jesus, ora aqui na minha cabeça para que eu possa ser curado, né? Então, seria maravilhoso. Seria não, é maravilhoso andar com Deus. Né? Vários exemplos na Bíblia, nós podemos ver que homens andaram com Deus e por isso eles tiveram as suas vidas também transformadas. E eles transformaram a vida de outras pessoas também através disso, porque as pessoas viram Deus na vida deles. Mas um dia Jesus falou para os seus discípulos que ele iria embora. Então imagine vocês como seria a cabeça dos discípulos ali naquele momento, se uma pessoa que está com eles ali há mais de 3 anos, né, que foi o ministério de Cristo, e há pelo menos 3 anos na verdade, que foi o ministério de Cristo, e eles estavam acostumados com a sua presença, estavam acostumados com os seus milagres, não só ele, como também a multidão que seguia, estavam acostumados a olhar para Cristo e ver o Salvador, ver a salvação das suas necessidades ali imediatas, né? Necessidade física. Mas Jesus estava prometendo, e o ministério dele foi para trazer a nós resoluções espirituais. Por isso que a guerra existe hoje sobre os judeus, porque eles não conseguiram entender que o Messias, ele veio no âmbito espiritual. Eles até hoje esperam, né? Alguns deles, né, até hoje esperam, que venha o Messias libertador, que vão libertar eles naquela época, né, que libertariam eles do poder de Roma e das prisões lá que eles eram cativos. Mas, na verdade, o Messias veio e eles não o receberam. A palavra de Deus deixa claro lá em João. E por conta disso, ele fala que está indo, que ele tem que ir. Até que Pedro fala, né? Não, longe do Senhor, que tal coisa aconteça. Que não, isso não vai acontecer com você não, você não vai morrer não. E ele repreende Pedro naquele momento. Mas o que Jesus estava falando é que ele precisava ir. Porque se ele não fosse, ele não poderia vir. E quem é ele que viria? Quando Jesus foi assunto aos céus, quem ele prometeu que viria? O Consolador, o Espírito Santo de Deus. E não poderia existir nada melhor do que estar com Deus ali. Do que ter Deus ao seu lado, e você falar, você estar atordoado à noite e olhar para o lado e ver Deus. Rapaz, Deus está aqui. Lembra lá no barco? Lá no barco, no meio do mar, na tempestade, Jesus estava dormindo e os discípulos estavam passando pela tempestade. E rapidamente eles não fizeram outra coisa, não. Eles foram correr e acordar o mestre, né? Por que é que o Senhor está dormindo aí enquanto o mar está já acabando com a gente aqui? E Jesus se acalme, sossegai, né? Até o hino aí, sossegai, o hino dos homens. Mas melhor que estar ao lado de Deus, como os discípulos experimentaram isso fisicamente, é ter Deus morando em nós. Né? E essa é a promessa e o mistério que Abraão não conseguiu desvendar. Isaac não sabia o que era. José no Egito também não teve esse privilégio de ter o próprio Deus morando dentro de si. E nós, como crentes hoje, temos o próprio Deus morando e vivendo através de nós. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E é justamente isso que Paulo está falando aqui. Para que andemos nesse Espírito, para que a gente não possa cair na vereda do pecado, no caminho do pecado. Os nossos hábitos, eles precisam agora, e Cristo veio morar no nosso coração, evidenciar isso. Você tem que entender o seguinte: o crente, ele casa com Jesus. E volta àquela ilustração da casa, quando o marido, quem governa a casa, né, como a palavra de Deus bem deixa claro isso, os hábitos são a partir do casal. Os hábitos daquela casa vão ser formados a partir daquele casal. Quando você mora sozinho, não, o seu hábito é um, você trata de um jeito, faz de outro. Mas quando você casa com alguém, e vocês entram no centro comum, no caso de Jesus aqui, ele que governa a casa, então os hábitos devem revelar quem? Daquela casa. Os hábitos devem revelar Cristo. Esse é o chamado para o crente. Esse é o chamado para o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é o resultado de quem nele habita Jesus. Se você mostra para mim frutos
que não são agradáveis, então vou saber que na sua vida habita a carne, o pecado. Mas se você mostra para mim frutos dignos de arrependimento, fruto, na verdade, né, digno de arrependimento, de amor, como é citado aqui por Paulo, você está evidenciando que Cristo vive e mora em você. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não é apenas falar que tem o Espírito Santo dentro de você. Ser cheio do Espírito de Deus não é apenas você sair na praça ali, todo vestidinho, bonitinho, de gravata, e falar para as pessoas, olha, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Não, as pessoas querem ver Cristo em você. As pessoas querem que você mostre com suas atitudes, não só com a sua fala. Né? Do que adianta eu evidenciar com minhas palavras? Falar, né? Na verdade, que Cristo está em mim, e no primeiro momento que eu tenho, eu roubo meu irmão. Né? Eu tenho uma empresa aqui nas Malvinas, uma vidraçaria, acho que alguns devem conhecer, e não é pouco, temos vários clientes, né? Então alguns clientes tentam querer passar a perna na gente também, né? E alguns clientes se reclamam, porque em outros lugares que eles foram procurar o serviço, foram defraudados, ou até mesmo roubados, né? Na verdade. Vocês prometem uma coisa, entregam outra, ou nem entregam. Então, se eu como crente, cristão, estou aqui e tenho Cristo como meu Salvador, e em mim habita o Espírito Santo de Deus, então não posso praticar essas coisas, entende? Não tem como eu dizer, não, eu sou crente, mas aí no primeiro momento que eu tenho, eu roubo um cliente meu. Eu engano ele no orçamento, passo algo errado para ele, um produto defeito. Então, cadê Cristo? Como o Espírito Santo vai ser evidenciado nessas atitudes minhas? Paulo, ele lá em Éfeso, né, ele na sua viagem missionária, em uma de suas viagens missionárias, esse texto está lá em Atos 19, Paulo, ele chega naquele lugar para pregar o evangelho, e ele fica sabendo que tem discípulos. Poxa, eu vim pregar aqui, já até crente aqui já, né? Imagina você chegar numa cidade que você não conhece ninguém e saber que ali tem crente, né? Tem pessoas que aceitaram Cristo e ainda mais, pessoas que provavelmente eram da sua cidade natal, ou pelo menos que conhecem o costume, né? Claro que você ia tentar algum contato com eles. E foi isso que Paulo fez. Lá em Éfeso, em Atos 19, vai relatar que Paulo, ele ao chegar ali em Éfeso, ele encontrou esses crentes que estavam lá. Esses crentes, eles eram convertidos através da pregação e batizados, né, pelo João Batista. E eles viajaram para lá. Quando Paulo chega, ele começa a conversar com eles, explicar sobre a palavra, mostrar para eles o que realmente era o ministério de Cristo, o que evidenciava o ministério do Senhor Jesus e o que importava a eles, né? Porque uma vez que eles eram discípulos de João Batista, mas eles foram batizados em nome de Jesus. Mas algo interessante chamar a atenção nesse texto. Paulo pergunta a eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Porque aqui já tinha acontecido o Pentecostes, né? O Espírito Santo já havia descido. Então Paulo pergunta para eles, vocês já receberam o Espírito Santo? Ele, não, a gente não sabe nem o que é isso. Então Paulo explica para eles o que é o Espírito Santo e batiza eles no Espírito Santo. Eles já eram batizados em nome de Jesus, né? Porque João anunciava o que viria, que era Jesus. Então eles já eram batizados em nome de Cristo. Então Paulo vai lá e batiza eles em nome do Espírito Santo. Né? Os crentes ainda não tinham se batizado com o Espírito Santo. A Bíblia relata que naquele momento o Espírito Santo entra neles, né? Porque Paulo assim orou e pediu a Deus. E eles começam a usar os dons que naquela época o Espírito Santo estava trabalhando na igreja, né? O dom de línguas, da profecia e tudo mais que os irmãos já devem conhecer. Mas, e se fosse com você? Se fosse comigo? Imagina que Paulo chega em sua casa hoje, ele diz, eu vou passar aqui, Rafael, uma semana na tua casa. E é até um momento bom, né? Você vai conseguir ouvir sobre a palavra de Deus. Rafael, que é um teólogo formado aí já, né? Vai conseguir perguntar algo a Paulo de coisas que ele poderia perguntar, de saber curiosidades sobre a palavra de Deus, sobre as viagens dele, sobre o ministério dele. E no final dessa semana, quando Paulo vai embora,
ele fala assim: Rafael, muito bom falar contigo e tudo, mas deixa eu te fazer só uma última pergunta. Você tem o Espírito Santo de Deus? Como Rafael se sentiria? O que Paulo viu naqueles irmãos lá em Éfeso, perdão, que o levou a questionar se eles tinham o Espírito Santo de Deus. Será que as atitudes deles não condiziam com o que era pregado, com o que era ensinado, com o que Paulo lá na frente, né, porque Paulo escreveu Gálatas depois, lá na frente falaria sobre o fruto do Espírito? E se fosse conosco? Será que nós mostraríamos a Paulo o fruto que há em nós? Quando ele desafia os irmãos aqui em Gálatas a andarem no Espírito, ele está justamente falando isso. Me mostra o fruto do Espírito que você disse que tem. Porque o fruto da carne eu já conheço. E são esses daqui, aí ele traz a lista. Mas eu quero ver o fruto do Espírito. E está aqui a lista. Meus irmãos, não podemos viver nessa vida de forma alheia a esse ensinamento. Uma vez que está escrito, nós devemos aprender a palavra de Deus, extrair para nossas vidas e aplicar. Nós não queremos e não podemos ter em nós a falsidade de falar e não viver o que falamos. Se Cristo, ele viesse aos céus, ele vivesse todo o contrário do que ele ensinou, do que ele ensinava, qual seria, o irmão Joaquim daqui da Arma gosta de falar, né? Qual seria a moral desse rapaz? Qual seria a moral do ministério de Cristo? Se ele apenas usasse as palavras, a fé sem as obras, como Tiago nos instrui a praticar, né? A fé, mas também as obras. Como seria o ministério de Cristo? Como está sendo o nosso ministério? Nós somos chamados para o ministério. Nós aqui como igreja, né? Os irmãos aqui também, nessa comunidade aqui das Malvinas, a sede do evangelho aqui é muito grande. Eu passo o dia aqui nesse bairro, trabalhando, lidando com as pessoas aqui. A incredulidade ainda é muito pesada aqui nesse bairro, tanto na cidade de Barbalha também. Em nossos corações, eles já são cheios pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que demonstrar esse fruto para as pessoas, para que a gente possa atrair elas com o fruto do Espírito, para que elas possam querer almejar tal ministério também. É o nosso dever trabalhar para que as pessoas possam ver Cristo em nós. É claro que se você recebe o Espírito Santo de Deus e você tem ele dentro de você, ele é uma semente, né? Ele começa como uma semente. E a semente ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai desenvolver, e aí sim ela vai dar o fruto. O fruto ele é o resultado de quem tem dentro de si o Espírito Santo de Deus, ou de quem tem dentro de si uma vida de pecado. Agora, falando do fruto, você já parou para pensar nessa questão aqui em Gálatas? Quando ele fala aos irmãos ali, você nota que nessa primeira lista que ele traz sobre a carne, ele fala os frutos da carne são. Ele usa um plural. Ele quer dizer então que são vários. Porque o pecado, irmãos, ele está como um cardápio. O pecado é como se você chegasse num restaurante e pedisse, não, hoje eu quero tal pecado. Hoje, porque a gente tem essa inclinação para o pecado. Mesmo que você não tenha inclinação para a sexualidade, mas você pode ter inclinação para um dos outros frutos da carne, que está descrito aqui no versículo 19. Você pode pender para idolatria, feitiçaria, inimizades. Entendeu? Não quer dizer que você pratique todos. Mas se você praticar um, o que é que diz a lei? Você está condenado. Entendeu? Por isso que Paulo fala que se você está no Espírito, você não está debaixo da lei. Porque agora você está vendo pela graça. Entendeu? Porque se você... O que é que ele fala aqui? Ele fala que o fruto do Espírito contra esses não há lei. Ele fala no versículo 23. Né? Depois que ele fala, o fruto do Espírito é, versículo 22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas contra o pecado, está lá a lei. Todos conhecem a lei.
E que como você não pecar, você vai ser condenado por ela, entendeu? Então, se ele fala aqui desse fruto no plural, perdão, é porque nós temos a inclinação para um pecado ou outro. Mas note que quando ele fala do Espírito, ele fala no singular. Ele fala o fruto do Espírito. Então, por que ele fala o fruto do Espírito? É porque o Espírito, ele tem seus dons, né? Como a gente já falou, que os irmãos receberam lá em Éfeso os dons. Então, os dons, sim, são no plural, né? Então, alguns têm inclinação de dons para a pregação, para a música, para o evangelismo, né? Para a ação social, para cuidar das crianças. Então, esses são os dons que nós recebemos com o Espírito Santo de Deus. Só que o fruto, que é uma evidência do nosso viver, você não tem escolha. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, ele vem completo. Ele vem com tudo isso aqui que vem falando, os 9 frutos do Espírito, as 9 características, né? A gente chama de camadas. As 9 camadas do fruto do Espírito. Então, é como se fosse... Acho que uma melhor representação seria a cebola, né? A cebola tem a casca, depois ela tem a primeira pele, a segunda, a terceira, e aí vai. Então, o Espírito, o fruto do Espírito, ele é um só, mas composto de várias camadas. E essas camadas é interessante porque o Paulo, ele começa a falar do fruto. Como é que você consome o fruto? Você consome ele de fora para dentro ou de dentro para fora? Vou botar os irmãos para pensar um pouquinho, não é só eu que vou pensar aqui não. E aí, irmão Alessandro? Quando tu vai comer uma manga, tu chupa primeiro o caroço, depois tu come as outras cores da manga? Nós começamos sempre pela casca, irmãos. Não tem como você pular a casca da manga. Né? Não tem como você pular a casca da cebola. A cebola não vai nascer para você e você vai utilizar ela, né? Bem, só a última camada dela. Não existe isso. Então, Paulo está trazendo aqui, é de ponta cabeça mesmo. Né? Você vê que ele traz primeiro o amor. O amor, ele é a casca, é a primeira evidência de quem tem o Espírito Santo de Deus. Ele vai começar a morder, a roer ali, né? No amor. Porque no amor é que você vai tratar os irmãos. Nota que nós estamos falando de comportamento. Nós estamos falando de evidências que você tem o Espírito Santo dentro de você. E isso vai fazer não só você falar, mas também mostrar com ações. Então, você vai começar pelo amor. É o amor que vai abrir as portas para que você chegue no final, que é a temperança, né? Que é o domínio próprio. Então, sem o amor, sem começar pela casca, você não consegue avançar nas outras camadas. Então, é por isso que no Espírito, ele fala apenas do fruto. Porque você não tem a opção de escolher. Eu acho que eu não sou muito amoroso, não. Mas eu vou aqui, vamos pegar outro fruto, ou outra camada, na verdade, do fruto. Eu vou exercer mais a paz agora essa semana. Vamos para a paz? Não, vamos para a bondade? Eu não tenho muita inclinação para a paz nem para a bondade, não. Vamos ter fé, então? Não dá para ser assim, irmãos. O Espírito Santo, ele é completo. Ele traz para a gente o modelo de que só funciona se for completo. Mas vai ser tudo de uma vez? Não. Vai ser por camadas, como a gente está vendo aqui. Então você vai começar com amor, ele vai abrindo as portas. Você vai entrando aí no gozo, na paz. Lembra que começando de você, depois é que vai contagiar os outros. Entendeu? Então, essas duas listas que Paulo traz aqui, meus irmãos, para aplicarmos em nossas vidas, elas não são, na verdade, são duas, não são um remédio para a vida do crente. Nem muito menos para a vida do descrente, né? O que ele está fazendo aqui é a mesma coisa que a gente faz no hospital. Você vai para o hospital e quebra uma perna, o que é que ele manda fazer, Rafael, lá no hospital? Quando tu chegar lá com a perna quebrada. Eles mandam tu lá para a sala de raio-x, não é não? Mas lá na sala de raio-x, vai sarar a tua perna? O que é que eles vão fazer na sala de raio-x? Eles vão fazer uma foto do teu osso por dentro, né? Da tua perna, para poder tratar ele. Mesma coisa é essa lista que Paulo está trazendo aqui para nós. Para os irmãos lá em Gálatas e também hoje para nós aqui. É para você comparar, para você olhar onde é que você está errando. Qual é a fratura que você tem na sua vida espiritual? Ou você está vivendo no pecado? Nós já fomos libertos do pecado. Mas a gente quer viver no pecado. Entendeu? Mas Paulo está falando para você, não, essa lista aqui, você vai olhar o seguinte. Você está amando seu irmão? Você tem
paz nas coisas que você faz na sua vida? Quando a pessoa começa a azucrinar teu juízo, teu pé do ouvido, tu tem longanimidade com ela? Para aplicar para ela? Tu tem bondade no teu coração? As coisas que tu faz é com raiva, é com desprezo, é murmurando? Ou tu tem bondade no coração para entregar para os irmãos? Tu é explodido? Se alguém pisar no teu pé, tu ataca? Onde é que está teu controle próprio? Teu domínio? Porque se tu não tem essas camadas, tu não está praticando o fruto do Espírito. Então, Paulo ele nos mostra que a nossa preocupação em olhar para essa lista deve ser apenas uma. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, lá em João capítulo 15. João capítulo 15. Nós vamos ler. Ele diz assim, a partir do versículo 1. Perdão. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara ou ramo que está em mim e que não dá fruto, atira e limpa daquelas que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Com a vara de si mesma não se dá fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam ao fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. A orientação aqui de Jesus é que o crente ele deve permanecer nele. Você vê como se encaixa, né? O que Jesus falou antes de Paulo vai ser traduzido por Paulo aqui em Gálatas como um fruto, mas que um fruto que está preso não em qualquer lugar, nem em qualquer árvore, mas que está preso na videira verdadeira. E a preocupação do crente, quando ele fala assim, andai no Espírito, como a gente lê no versículo 16, é justamente isso aqui que ele está falando, que Jesus está pedindo, está falando para os discípulos aqui, é que você esteja em mim, que você permaneça em Cristo. Essa deve ser a preocupação do crente. Ao olhar para Gálatas, para aquela lista lá do Espírito, a sua preocupação não é, rapaz, será que hoje eu vou conseguir praticar a paz como eu deveria praticar? Não, a sua preocupação deve ser, eu estou permanecendo em Cristo? Porque a certeza é que se você permanecer em Cristo, você vai dar bom fruto. Amém? Se você estiver em Deus, você não será lançado fora. Isso aqui dá para você pregar para uma pessoa que não consegue entender, porque que se ele pecar, ele perderá a salvação. Ou ele não perderá a salvação, perdão. É por isso aqui. Quem está em Deus, por mais que peque, né, ele vai lá e limpa. Ele poda, ajeita e tal. Aí você dá o fruto do Espírito. Agora, o que é que ele diz? Se você não der o fruto do Espírito, aí meu pai, que é o lavrador, ele vem aí, ó, e corta. Entendeu? Porque você não permaneceu em mim. E longe de Jesus, não há salvação. Então, ao olharmos para Gálatas, ao olharmos para a nossa vida e para o fruto do Espírito, perguntemos a nós mesmos, estamos em Cristo? Estamos na videira verdadeira? Meu proceder,
ele é de acordo com o que Paulo está mostrando da camada do Espírito Santo aqui? E muito mais. Como eu aplico isso à vida das pessoas que estão ao meu redor? É só falando? Ou eu preciso realmente arregaçar as mangas e realmente viver como eu estou professando viver? Meus irmãos, existe em nós a tendência, como Paulo falou, né, de escolher um desses pecados para praticarmos. E por mais que nós não, e Paulo fala muito isso em Romanos também, não consigamos parar de pecar ainda aqui nessa vida, porque somos pecadores, mas o nosso interesse principal deve ser esse, permanecer em Cristo. E se pecarmos, pode ter certeza, nós temos um advogado diante do Pai, como João fala, né? E nós não teremos a nossa salvação tirada de nós, uma vez que permanecemos em Jesus. A nossa preocupação com as pessoas que estão lá fora é que elas não estão na videira verdadeira ainda. Elas não conhecem a videira. A aplicação que fica para nós é, primeiramente, eu estou vivendo essas camadas do Espírito, o fruto do Espírito. Eu evidencio isso. Se não, então me ajoelho, é porque está faltando o Espírito Santo em você. É duro, mas é a verdade. Porque os fariseus, eles tinham a lei. E eles faziam justamente o que Paulo está dizendo para não fazer. Eles mostravam a lei para as pessoas, diziam o que tinham que fazer, mas na hora de olhar as obras deles, era tudo falsidade. Então, nosso dever é justamente esse. Vou mostrar para as pessoas o que Cristo fez na minha vida e me regenerou, ou eu vou continuar dando uma desculpinha e sempre caindo no pecado? Se você não consegue viver o fruto do Espírito, se eu não consigo viver o fruto do Espírito, é porque eu não tenho o Espírito Santo em mim. E se eu não tenho o Espírito de Deus em mim, não sou salvo. Não é assim que a igreja prega? Não é assim que a palavra de Deus ensina? Quem é o penhor da nossa salvação? Não é o Espírito Santo de Deus? Então, irmãos, vamos acordar para isso. Se eu tenho o Espírito Santo aqui, a evidência é que tem que mostrar isso. Essa é a nossa aplicação. Cuidar de nós e dos que estão perto de nós. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade também. Também falar que foi um prazer, eu não tive a oportunidade de falar lá, né? Também por causa da correria. Foi um prazer servir com os irmãos aqui na Sombrec. Agradeço demais o convite para tocar e sempre estamos à disposição. Se precisar, outras vezes estamos por aqui, viu? Obrigado, irmão Leandro. Na verdade, a gente vai precisar sim, viu?